Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus permaneça contigo mais uma vez. Estamos juntos com mais um culto doméstico, lendo a nossa Bíblia de maneira sistemática todos os dias, lendo e estudando, ainda que superficialmente, mas lendo a palavra e estudando e orando, para começar bem o nosso dia. Eu estou num lugar muito agradável de estar, muito silencioso, a não ser o próprio som da natureza. E eu creio que vocês estão percebendo o silêncio e não sei se todos conseguem captar e absorver um pouco da paz que há aqui nesse lugar. Há muita virtude aqui. E não é apenas por causa da terra, mas o Deus que mora na terra, o Deus que habita no homem. Esse aqui é um vale que serve de escoamento para a água, que no tempo das águas deve ficar aqui pelo menos 5 metros de água. Eu estou na parte mais profunda e deve ter aqui aproximadamente 5, talvez 7 metros de água e bastante agradável. Eu não pensei em mostrar, mas talvez, acho que eu não consigo. É bastante alto aqui e eu estou assentado aqui num banquinho, num lugar muito silencioso, muito agradável. Dá para ver um pouco, né, à minha volta e assim estamos juntos nesse culto doméstico. Quando eu vim ali, vocês têm percebido que nossos cultos domésticos têm sido gravados, né? E a gente precisa de uma boa caminhada até chegar aqui para obter os benefícios desse lugar. Há colegas orando a alguns metros, 500 ou 1000 metros daqui, e passam o dia lendo, orando, e nós todos acaba uma corrente, uma comunidade de oração e leitura e comunhão com Deus. E eu queria mostrar aqui isso aqui que eu achei. É bastante simples, mas foi tão agradável achar essa pena. E eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Olha que belo, uma pena bastante diferente das penas comuns de aves. E eu achei essa pena e eu vou guardá-la. Não foi nada especial que ocorreu, mas apenas por achá-la bonita e num lugar especial onde os pássaros cantam e às vezes animais que não são tão comuns aparecem. Pois bem, meus irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler hoje no livro do Êxodo, a nossa continuação é no capítulo 4 e o verso é a partir do verso de número 18, a volta de Moisés para o Egito e Arão encontra-se com Moisés e o livramento é anunciado a Israel. São as duas partes do livro do Êxodo que eu desejo ler com os irmãos nesta manhã, se o Senhor nos permitir. Vamos lá, se você tem sua Bíblia aí, está preparado, vamos juntos. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Essa é a escritura mostrando o Deus tratando com Moisés. Isso que foi 40 anos depois. 40 anos depois. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. E deu a sua bênção para Moisés: Vai. E ele, comissionado por Deus, disse: Vamos, né? Agora era um homem contra uma nação, disse o irmão Brana. Um homem contra uma nação. E Deus estava com ele.
No verso 19 disse também o Senhor a Moisés em Midian, terra para onde ele tinha fugido, Midian, que seria a terra dos midianitas, 40 anos depois. Disse o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Comentário: Deus havia dito isso para Moisés, para ele voltar, e aqui já não cita se foi na sarça. Então a gente percebe que foi mais do que, Deus não falou apenas na sarça, mas um canal, uma abertura de contato com Moisés foi aberto. E quando o homem começa a falar com Deus, um canal é aberto para um homem falar com Deus, Deus falar com o homem, Deus continua falando. É uma mensagem boa, não é? Eu estou fazendo uma ilustração, eu não posso traçar aqui como regra. Mas Deus falou na sarça, depois de 40 anos de silêncio, né, entre aspas, de silêncio com Moisés, agora Deus fala mais vezes e vai falar mais frequentemente com Moisés depois da sarça. Veja, quanto mais você aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de você. Por isso que eu disse, é uma boa mensagem. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais você quererá ter comunhão com Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus se aproximará de ti. Ficará mais fácil essa comunhão, essa conexão com Deus. E isso é uma coisa natural que acontece conosco. Quando você faz uma tarefa pela primeira vez, ela é difícil. Desempenhar uma tarefa, por exemplo, dirigir um carro, andar de bicicleta. Mas depois de um certo tempo, aquilo é bem mais fácil. O contato com Deus é bem mais fácil, a conexão com Deus é mais rápida. Ao longo da história de Moisés, durante as pragas e principalmente depois que eles saíram para o Egito, a conexão de Moisés com Deus evoluiu para uma etapa muito superior, muito superior. Então nós vimos aqui como Deus faz as coisas. Se você conseguir mais contato com Deus, mais oração, mais leitura, é provável que você tenha mais força para ter ainda mais comunhão e conexão com Deus. Eu gosto disso. Facilita, viu? Facilita o contato com Deus. Vamos ler o próximo verso. Verso de número 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Mais 2 comentários. Primeiro, filhos. Nós sempre falamos de Gerson, mas eram 2 filhos. O irmão Brana cita isso nessa mensagem, que é isso na sua mão, na tradução da Voz de Deus. Ele faz uma ilustração de 2 filhos, um em cada lado, dependurado em cada lado da esposa de Moisés. E realmente a Bíblia fala são de 2 filhos mesmo. Um era Gerson, que quer dizer peregrino em terra estranha, e o outro filho é Eliezer, também filho de Moisés. Vamos ver o nome dele mais à frente aqui no próprio livro do Êxodo. Então, tomou, pois, sua mulher e seus filhos e levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus. Viu que a vara que era de Moisés agora já é chamada de vara de Deus. E Deus gosta de se manifestar em coisas para mostrar para nós, coisas simples, coisas comuns, para mostrar o seu poder. Nós somos homens e mulheres comuns. O que temos são coisas comuns, que todos têm, mas quando Deus se manifesta ali, aquilo se torna algo especial. Então a vara de Moisés, ou o bordão de Moisés, o cajado de Moisés que ele usava para se firmar nas caminhadas, se tornou agora, no verso 20, a vara de Deus. Eu desejo isso.
Eu desejo isso, que o meu púlpito seja o púlpito de Deus. Eu desejo que o meu escritório, meu gabinete de atendimento, de estudo, seja de Deus. Eu desejo que a minha cama, o meu quarto de leitura na minha casa, seja de Deus. Seja o quartinho de Deus. Eu desejo que o cantinho da mesa, eu estou já estendendo para vocês, irmãos e irmãs, o cantinho que você para ler a Bíblia, o cantinho do sofá ou da mesa, que você para ler a Bíblia, seja o cantinho de Deus. Isso é muito gostoso de pensar, não é? Então, não é, dá para gritar, dá para se emocionar, mas é bom pensar nisso. Oxalá cada pastor tivesse em seu púlpito um púlpito para Deus. Eu tenho um testemunho, alguns irmãos da igreja sabem. No meu escritório, no gabinete, na salinha de leitura, preparação, eu tenho debaixo do vidro essa oração: Senhor, ajuda-me a manter o meu púlpito limpo. Manter, porque tem sido limpo até agora, graças a Deus. E a luta é para mantê-lo limpo. E aqui gera toda essa mensagem gerada por aqui. A vara que era de Moisés se tornou a vara de Deus. Dá uma mensagem, né? Companheiros pastores, é uma grande mensagem. A vara de Moisés, agora no verso de número 20, é chamada a vara de Deus. Bem, deixa-me ir rapidamente porque a noite está chegando, daqui a pouco escurece. Verso 21, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei. Foi Deus que endureceu? Foi Deus, gente, não foi Faraó. Eu endurecerei o coração para que o não deixe ir. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, e eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Dar uma ordem para Faraó era o mesmo que dizer que Faraó era menor do que Deus, coisa que ele não queria admitir. E Deus precisava endurecer o coração de Faraó para poder quebrá-lo, para poder quebrar a Faraó. Então Moisés diria, porque aqui está na comissão ainda, está antes dele fazer, vá dizer a Faraó e deixa ir o meu filho ou eu matarei o teu filho. É claro que aqui tem, nesse jogo de palavras, uma figura do Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria. Eu matarei o teu filho se você não liberar o meu povo. E o filho, o primogênito, tanto era o primeiro quanto era o principal. Podia ser o primeiro ou o principal, o que seria o próximo, o herdeiro, era o principal. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou. Esse é o verso 23. Só que no verso 24 parece que a história muda, né? Eles estão ouvindo? Está por aqui. É um pássaro. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. E então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, e então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Há uma diferença, e isso aqui já é título histórico, eu estava lendo, e a história diz que Israel, a Bíblia diz que Israel circuncidava seus filhos ao 8º dia, mas os egípcios circuncidavam também, mas aos 14 anos. E talvez Moisés deixou passar, porque ele tinha uma cultura, ainda que longínqua, mas tinha uma cultura egípcia.
Mas Moisés não podia seguir a lei do Egito. Moisés tinha que seguir a lei de Deus. E ao deixar o menino sem circuncidar aquele filho, ele estava menosprezando a lei de Deus. Pensando na lei do Egito, dos homens, ele estava menosprezando a lei de Deus. Essa é uma boa mensagem também, meus irmãos. Quando a gente valoriza as coisas do mundo, nós menosprezamos as de Deus. Os preceitos que temos de seguir não são os do mundo, tem que ser os de Deus, os preceitos de Deus. É uma boa mensagem. Eu não vou entrar aqui na questão mais histórica, mais profunda, que levaria tempo, e eu creio que apenas isto basta no nosso culto doméstico. No verso 27, nós lemos assim: Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. Bem, Moisés não teve que pedir para Arão ser sua boca, que ele era pesado de língua, né? Nós vimos aqui no capítulo 4. Gaguejava ou era fanho, não sei o que era, mas pesado de língua, falava mal. E ele tinha a missão de ir ser a palavra, ser o Deus, e Arão ser a boca. Só que quem comissionou Arão foi o próprio Deus. O próprio Deus veio a Arão e disse: vai, encontra Moisés em tal lugar. E ele foi, já sabendo da comissão. E encontraram-se os dois, saudades de mais de 40 anos, saudades de um tempo longo, e eles se beijaram. Aquele beijo, na cultura deles, na cultura oriental, tem um significado fraterno, não tem um significado de hoje que beira um estado mundano, né? Mas o beijo fraternal, um abraçou ao outro, beijou ao outro, não sabemos exatamente como era esse beijo fraternal, mas certamente o espírito que envolvia era o de irmãos, e mais que isso, de dois homens chamados diretamente por Deus. Moisés fora chamado diretamente por Deus, e Arão também, chamado diretamente por Deus. Pensa nisso. Verso de número 28, e relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Olha que bonito, gente. Agora chegou dois homens comissionados. E não só comissionados, mas Arão já sabia qual era a missão. E ao apresentar a missão, eles fizeram os mesmos sinais diante do... A gente esquece esses detalhes da Bíblia, né? Eles fizeram esses detalhes diante dos anciãos, dos senhores, dos mais velhos de cada tribo de Israel que estavam escravizados. Qual o objetivo? Não era diante de Faraó. Aqui não foi da comissão, mas não foi diante de Faraó, foi para os filhos. Deus falando para os filhos de Israel, para os anciãos dos filhos de Israel, para os principais dos filhos de Israel. Então nós lemos isto. Fez os sinais perante os olhos do povo e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Assim termina o capítulo 4. Esse é o capítulo 4. Inclinaram-se e se encheram de encorajamento, de esperança. Agora Deus visitou, agora Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que ao longo do percurso, alguns perderam a fé. Mas ali já começou Deus a enchê-los de coragem. Deus agora vai trabalhar. Se você não perder esta fé, Deus vai trabalhar. Ele vai trabalhar mesmo e vai acontecer mesmo. Você só não pode perder a fé no percurso. Não perca a sua fé no percurso. Mas mantenha a sua fé ao longo da jornada. O caminho pode ser estreito, é estreito sim, mas
Mantenha a sua fé. Deus te abençoou. Amém? Vamos orar? Bendito e amável Pai, o Senhor tem nos abençoado com a leitura da palavra. Tem me abençoado com este ambiente tão gostoso que estamos sentindo. Pedimos ao Senhor humildemente para abençoar nossos irmãos e irmãs, abençoar nossa programação de culto doméstico, Senhor. Já no 3º ano, nós pedimos ao Senhor para nos ajudar nisso. Ajuda-nos, ó Deus, dirige a cada um a ter coração preparado, encorajado a continuar na jornada. Nos guia pela vereda da justiça e por amor do Teu nome. Nos livra dos males desse dia, Senhor, e nos guarda para a Tua hora. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo e te pedindo, bênção para todos os meus irmãos, para todo o povo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia com Jesus, Deus lhe abençoe e até amanhã.